Testemunho CCB, jovem curou fenilcetonúria no culto, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, um daqueles dias em que o sol brilhava forte, mas o coração pesava como se carregasse uma tempestade. Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e desde que nasci, minha vida foi marcada por uma palavra difícil, fenilcetonúria. Os médicos explicaram para minha mãe que era uma doença genética, algo que eu havia herdado, e que meu corpo não conseguia processar corretamente uma substância chamada fenilalanina, presente em quase todos os alimentos que contêm proteína. Se eu não tomasse cuidado, essa substância se acumularia no meu sangue e poderia causar danos irreversíveis ao meu cérebro, deixando-me com deficiência intelectual, convulsões e até mesmo me levando à morte. Desde bebê minha alimentação era rigorosamente controlada. Minha mãe chorava enquanto me dava mamadeiras especiais, sem o leite comum que as outras crianças tomavam. Cresci ouvindo frases como: Lucas, não pode comer isso, isso tem fenilalanina, vai fazer mal para você, cuidado, só um pedacinho já é perigoso. Era uma vida de restrições. Enquanto meus amigos comiam pão, queijo, carne e doces à vontade, eu tinha que me contentar com alimentos especiais, caros e muitas vezes sem gosto. Minha mãe fazia de tudo para deixar minha comida saborosa, mas era impossível não sentir a diferença. Nas festas de aniversário, eu levava meu próprio bolo, feito com farinha especial, e via os olhares de pena das pessoas. Às vezes eu me sentia como um estranho, como se não pertencesse ao mesmo mundo que os outros. Os exames de sangue eram constantes. Toda semana, eu tinha que furar o dedo para medir os níveis de fenilalanina. Se estivesse alto, minha dieta ficava ainda mais restrita. Se estivesse baixo, era sinal de que eu estava passando fome, porque meu corpo não estava recebendo nutrientes suficientes. Era um equilíbrio frágil, como caminhar numa corda bamba. Os médicos diziam que eu teria que conviver com isso pela vida toda, que não havia cura, apenas controle. E mesmo com todo o cuidado, eu sentia meu corpo fraco. Às vezes tinha dores de cabeça fortes, tonturas e uma fadiga que não passava, não importa quanto eu dormisse. Mas o pior não era só o físico, era o emocional. Eu me sentia diferente, excluído. Nas reuniões da mocidade, enquanto os outros jovens comiam lanches depois do culto, eu ficava de lado, com meu suco e biscoito sem proteína. Às vezes eu me perguntava: por que eu, Senhor? Por que eu nasci assim? Eu orava, chorava, pedia a Deus que me curasse, mas a resposta não vinha. Os irmãos na fé me consolavam, diziam que Deus tinha um propósito, que Ele conhecia meu sofrimento. Eu acreditava, mas a dor era grande. Havia noites em que eu me deitava e pensava: será que vou ter que viver assim para sempre? Um dia, depois de um culto de domingo, o irmão que presidia a reunião fez um chamado para oração pelos enfermos. Eu já havia ido outras vezes, mas dessa vez, algo dentro de mim disse: vá, não desista. Meus pais sempre me apoiaram, mas naquela noite, eu senti que precisava ir sozinho. Quando o irmão perguntou quem precisava de oração, levantei a mão com vergonha, mas com fé. Ele me chamou à frente e eu fui, tremendo por dentro. O irmão colocou as mãos sobre minha cabeça e começou a orar com uma voz firme, cheia de autoridade. Ele não sabia detalhes da minha doença, mas pediu a Deus que me curasse, que tirasse de mim aquela enfermidade que me acompanhava desde o nascimento. Enquanto ele orava, eu fechei os olhos e comecei a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de entrega. Eu sentia como se uma carga pesada estivesse saindo de mim. O irmão continuou orando, e de repente, uma paz indescritível encheu meu coração. Era como se Deus estivesse ali bem perto, me dizendo: filho, eu ouvi suas orações. Eu vejo suas lágrimas. Confie em mim. Quando abri os olhos, o irmão me olhou e disse: irmão, Deus te curou. Não duvide. Ele é fiel. Eu balancei a cabeça, agradecido, mas ainda com um pouco de dúvida. Será que era possível? Será que Deus realmente havia me livrado daquilo que me acompanhava por tanto tempo? Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. Eu não sentia mais aquelas dores de cabeça constantes. Minha energia estava diferente, como se meu corpo estivesse mais leve. Mas eu ainda tinha medo de acreditar. Afinal, os médicos sempre disseram que não havia cura. Então resolvi fazer um teste. Com muito receio, comi um pedaço pequeno de pão comum, algo que eu não podia fazer há anos. Esperei, com o coração acelerado, esperando que algo ruim acontecesse. Mas nada. Nenhuma tontura, nenhuma dor, nenhum sinal de que a fenilalanina estava me fazendo mal. No dia seguinte, comi um ovo cozido. Mais uma vez, nada aconteceu. Minha mãe, que sempre foi tão cuidadosa, ficou assustada quando soube. Lucas, você não pode fazer isso. É perigoso. Ela disse, com os olhos cheios de lágrimas.
Eu entendi seu medo, mas algo dentro de mim dizia que estava tudo bem. Mãe, eu acho que Deus me curou. Eu sinto isso, respondi. Ela me olhou com uma mistura de esperança e medo, mas não disse mais nada. Decidimos então fazer um exame de sangue para medir os níveis de fenilalanina. O resultado demorou alguns dias, e foram os dias mais longos da minha vida. Eu orava sem parar, pedindo a Deus que confirmasse sua obra. Quando o resultado chegou, o médico não acreditou. Os níveis estavam normais, como os de uma pessoa sem fenilcetonúria. Ele pediu para repetir o exame, achando que poderia ter havido algum erro. Fizemos novamente e o resultado foi o mesmo. O médico, surpreso, disse: "Isso não é possível. Não há explicação médica para isso. Você deveria estar com os níveis altíssimos depois do que comeu." Mas eu sabia a explicação. Era Deus. Era a mão poderosa dele que havia me tocado naquela noite de culto. Quando contei aos irmãos da igreja, muitos choraram comigo. Alguns disseram que tinham orado por mim em segredo, sem que eu soubesse. Outros contaram que, durante a oração, sentiram uma presença divina muito forte no salão. Foi um momento de grande alegria e gratidão. Hoje posso comer normalmente sem restrições. Não preciso mais daqueles alimentos especiais, nem das constantes picadas no dedo. Minha vida mudou completamente. Mas o mais importante não é a cura em si, e sim o que aprendi com tudo isso. Aprendi que Deus ouve nossas orações, mesmo quando a resposta demora. Aprendi que Ele conhece nossa dor e não nos abandona. Aprendi que às vezes Ele permite que passemos por lutas para que possamos crescer na fé e testificar do seu poder. Agora, sempre que tenho a oportunidade, conto esse testemunho para encorajar outros que estão passando por enfermidades ou dificuldades. Digo a eles: não desistam de orar. Não desistam de buscar a Deus. Ele é fiel e pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Minha cura não foi por mérito meu, mas pela misericórdia dele. E por isso, todos os dias da minha vida, eu lhe darei graças. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem lê. Que possamos confiar no Senhor em todas as coisas, sabendo que Ele tem o melhor para nós. Que possamos, como a igreja primitiva, perseverar em oração, na comunhão e na fé, esperando no Senhor, que é nosso médico e nosso Salvador. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.